Olá, boa noite a todos. É um prazer estarmos aqui em mais uma noite de estudos, onde nós traremos, com o auxílio dos nossos amigos espirituais, o tema Quereis vós também retirar-vos? E essa passagem, ela está em João, capítulo 6, dos itens 66 a 69. E nós rogamos a espiritualidade amiga que nos ampare, que nos acolha e que nos auxilie na facilitação desse tema. A passagem em si, Jesus está ali percebendo que aquelas pessoas que o seguiam já estavam parando de segui-lo, já estavam começando cada um a estar ali para o seu lado, cada um se afastando dos seus ensinamentos e das suas colocações. É lógico que não são todos, mas aquela multidão que o seguia já não o seguia tanto. Então, ele vai dizer aqui, João, vai comentar, que foi então, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. E aí nós trouxemos os comentários da apostila do estudo aprofundado da doutrina espírita. E queremos trazer aqui com vocês também nesse sentido. Quando ele pergunta, então, para os discípulos se os discípulos também querem se retirar, nós podemos trazer essa pergunta para nós hoje. Como que está sendo o nosso comportamento em relação aos ensinamentos de Jesus? E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 9, os Espíritos vão comentar que as palavras do Cristo são de vida eterna. São palavras de vida eterna porque consagram a verdade. Constituem não só a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. O que eles estão querendo dizer aqui para nós? Constituem palavras de vida eterna porque os ensinamentos de Jesus vieram para ficar. Jesus já tinha todo o conhecimento do nosso planejamento espiritual enquanto espíritos que um dia nascemos e jamais morreremos. A nossa evolução espiritual se dará incessantemente. Quando Jesus traz ali para um novo contexto das leis de Moisés também o amor e a caridade para com o próximo, Jesus está nos mostrando, através de suas parábolas, através dos seus ensinamentos, sentimentos de paz, de tranquilidade e de estabilidade, como os Espíritos disseram, sobre as coisas da Terra, porque Jesus começa a abrir para a gente uma visão muito mais ampliada de quem nós éramos, de onde nós viemos e para onde nós retornaremos, através dos comentários, através das parábolas, dos ensinamentos, e mais tarde, como ele diz também, do Consolador, que ele pediria ao Pai, que esses ensinamentos viriam para ficar. E é por isso que ele pergunta para os espíritos, quereis vós também retirar-vos? Porque é preciso, quando a gente escolhe seguir Cristo, não só olhar para os seus ensinamentos, mas aprofundar sobre eles. Então, os ensinamentos de Jesus nos trazem paz, tranquilidade e estabilidade para estarmos na Terra, porque a gente começa a ampliar aí a nossa visão sobre nós mesmos. E Emmanuel, na Seara dos Médiuns, no capítulo 27, tem um texto que chama a palavra. E ele fala, a palavra vibra no alicerce de
todos os males e de todos os bens do mundo, falando o professor alçamente dos aprendizes, às culminâncias da educação, e falando o malfeitor arroja os companheiros para o fojo do crime. Sócrates falou e a visão filosófica foi alterada. Jesus falou e o evangelho surgiu. O verbo é plasma da inteligência, fio da inspiração, óleo do trabalho e base da escritura. Olha como que Emmanuel foi rico aqui nessa informação. A palavra é o alicerce do bem ou o alicerce do mal. Depende do uso que nós fazemos dela. Então, ele dá o exemplo que o professor nos traz os ensinamentos, né, como mestre, vamos levar para Jesus. Jesus, como sendo um mestre, ele traz o ensinamento do evangelho, ele eleva-nos à condição de começarmos o nosso processo de educação espiritual muito mais rapidamente aí. Como ele diz também, né, o outro lado da palavra, o malfeitor pode trazer um trauma para alguém, um assaltante, né? Passa a carteira, estou te assaltando, senão vou te matar. Essa pessoa também, através da palavra, traz traumas. Por isso que ele vai falar ali, né, que a visão de Sócrates faz com que as pessoas também ampliem a visão filosófica. Sócrates era questionador, Sócrates fazia perguntas, queria ouvir dos seus seguidores o que eles entendiam, o que eles sabiam. Sócrates veio com essa bagagem para poder também dar uma levantada nos nossos assuntos filosóficos, porque era preciso preparar todos os adventos que viriam até culminar no nascimento de Jesus e também no nascimento do Espiritismo, esclarecendo aí através de diversos espíritos qual é o motivo pela qual situação nós estamos na Terra, para que nós viemos aqui, o que nós passaremos aqui, o que Cristo quis dizer nas parábolas, o que ele quis deixar de mensagem, o que realmente nós agora estamos prontos para ouvir. E daí ele fala, né, que a palavra também é o fio de inspiração, o óleo do trabalho e a base da escritura. Então, tudo nosso é verbo, tudo nosso se transforma a partir das palavras. E lembrando que com palavras também nós a formamos no pensamento. E como o pensamento é vibração e é ação, o que nós pensamos também interfere nisso tudo aí, né? E daí eles vão seguir agora Emmanuel no Fonte Viva, no capítulo 59, Palavras de Vida Eterna. Ele vai dizer: rodeiam-te as palavras em todas as fases da luta e em todos os ângulos do caminho. Frases respeitáveis que se referem aos teus deveres, verbo amigo trazido por dedicações que te reanimam e consolam. Opiniões acerca de assuntos que não te dizem respeito. Sugestões de variadas origens. Preleções valiosas. Discursos vazios que os teus ouvidos lançam ao vento. Palavras faladas, palavras escritas, palavras, palavras, palavras. Então, ele está dizendo aqui que o tempo inteiro nós estamos rodeados de palavras e rodeamos a todos também de palavras no nosso caminho, na nossa trajetória. Algumas são palavras ótimas que nos elevam e se referem aos nossos deveres diante da vida, né, trazidas às vezes por um amigo, por alguém que nos dedica uma estima, por alguém que nos animam, que nos consolam. Vocês já repararam como que às vezes a gente acorda meio para baixo e às vezes vem uma mensagem de um amigo de bom dia com um dizer que nos faz refletir, que nos faz perceber que, poxa,
Às vezes eu estou num clima de reclamação, num clima de desânimo, num clima tão estranho e desanimada diante do dia que está nascendo, quando na realidade a gente esquece que essa trajetória terrestre ela é rápida, né? Diante da nossa existência espiritual, mais ainda passageira ela é, e sempre a espiritualidade nos traz essa questão dos nossos deveres através de amigos e também traz, né, através de amigos, de pessoas que estão na nossa convivência ali, nos incitando à luta. Às vezes também é o nosso dia de ser aquela pessoa que auxilia o nosso companheiro a estar para cima, né, a trazer ali uma palavra de consolo, de carinho, de estímulo para que aquela pessoa saia daquela posição em que ela está ali, esquecida dos seus deveres, quanto não só pessoa, né, encarnado na Terra, mas quanto espírito. Então, a gente pode reanimar e consolar as pessoas através das nossas palavras também. E aí ele diz, né, que acerca de opiniões que também não nos dizem respeito. Quantos de nós, né, e aí ele diz do discurso vazio, julgado ao vento, mas também de preleções valiosas. Quando a gente escolhe, quando a gente trabalha o nosso, faz um estudo, monta uma palestra, facilita um estudo para os nossos companheiros, quando a gente usa a nossa palavra, o nosso verbo para poder auxiliar as pessoas, fazer uma prece em prol da humanidade, fazer uma prece em prol daquelas pessoas, é muito melhor do que os discursos vazios e das opiniões que não nos servem, porque às vezes a gente fica ali naquele discurso de apontar dedos, de julgar, de condenar, de fazer com que os nossos companheiros não percebam, mas que na sutileza das nossas palavras o nosso falar é inútil para todos nós. Então, que seja a nossa palavra algo que é crescente para o outro, seja ela escrita, seja ela falada, que ela não seja uma palavra vazia, que ela não seja algo para poder derrubar uma situação, derrubar uma pessoa, derrubar um problema, que seja algo de solução, de amor, de esperança e de carinho, né? E de tranquilidade, como Jesus trouxe. E aí ele dá continuidade no texto. Esquece aquelas palavras, né, que te incitam à inutilidade. Aproveita quantas te mostram as obrigações justas e te ensinam a engrandecer a existência. Mas não esqueças as frases que te acordam para a luz e para o bem. Elas podem penetrar o nosso coração através de um amigo, de uma carta, de uma página, de um livro. Mas, no fundo, procedem sempre de Jesus, divino amigo das criaturas. Retém contigo as palavras da vida eterna, porque são as santificadoras do Espírito, na experiência de cada dia, e, sobretudo, o nosso seguro apoio mental nas horas difíceis das grandes renovações. Então, olha bem, né? Esquece que são inúteis para nós, mas apresenta, engrandece, faz justa aquela palavra que nos incita a recordar a luz e o bem, que são as palavras de Jesus, que é isso que ele diz, que são as palavras que nascem dos ensinamentos de Jesus, e que é o amigo de todas as criaturas. Toda a colocação de Jesus teve uma utilidade. Em nenhum momento Jesus jogou palavras ao vento, deu sugestões negativas, fez discursos vazios. Jesus sempre usou a palavra para engrandecer-nos, para alertar-nos para alguma coisa que poderia nos acontecer ou que nos aconteceria e como nós lidaríamos com aquela situação. Então, por isso ele aqui, né,
diz que o nosso seguro apoio mental nas horas grandes de difíceis renovações, a atual situação que nós estamos vivenciando, quantos de nós estão em processos de ansiedade, em processos de depressão, porque nós não estamos lembrando de que as palavras de Jesus eram: confie no Pai, confie em mim, né? Ouça as minhas palavras, ninguém vai ao Pai senão através de mim. É preciso nascer de novo. Ele só trouxe palavras de estímulo e de ensino para cada um de nós. Todas as suas parábolas têm um cunho de ensino que é para a eternidade, é como Emmanuel diz, palavras da vida eterna, de vida eterna. Daí, então, quando a gente vai comentar que desde então muitos dos discípulos se tornaram para trás e já não andavam com Jesus, Emmanuel, no capítulo 48 do livro Fonte Viva, vai dizer o seguinte: a linguagem do Cristo sempre se figurou a muitos aprendizes indecifrável e estranha. Muita gente escuta a boa nova, mas não lhe penetra os ensinamentos. Isso ocorre a muitos seguidores do Evangelho, porque se utilizam da força mental em outros setores. Creem vagamente no socorro celeste nas horas de amargura, mostrando, porém, absoluto desinteresse ante o estudo e ante a aplicação das leis divinas. A preocupação da posse lhes absorve a existência. Olha como que Emmanuel traz um ensinamento rico aí para nós. Muitos de nós pensam que a mensagem de Jesus é indecifrável e é estranha, né? Há 21 séculos após a sua vinda, a gente ainda não olha para a Boa Nova penetrando nos ensinamentos, olhando para o Evangelho, aprendendo, tendo força mental em todas as nossas áreas, em todos os nossos setores, porque ao estudar o Evangelho, como Kardec nos fala ali, nós vamos colocar a lógica, a razão, nós vamos perceber que cada um de nós vai interpretar, às vezes, o mesmo texto de formas diferentes, mas que cada um de nós vai absorver aquilo que é importante. Então, se nós voltarmos para os ensinamentos de Jesus, se nós olharmos para isso, a gente começa a perceber que a gente precisa fazer uma força, um esforço maior para que a espiritualidade nos auxilie, nos ampare e para que nós saiamos dessa atual existência vencedores dessa encarnação. E aí, isso faz com que a gente prefira, às vezes, se afastar dessa realidade para não fazer contato com os ensinamentos de Jesus, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado, né? E a gente prefere, então, não fazer. Então, a gente crê, como ele diz aqui, vagamente na ajuda celeste, embora muitas vezes durante a nossa vida, se nós atentos estivermos, nós vamos perceber a presença da espiritualidade nos auxiliando, nos amparando, nos intuindo, trabalhando conosco as questões que nós devemos trabalhar, chamando a atenção da gente quando a gente está errando e trazendo para nós ensinamentos que, quando a gente quer, a gente capta, sim, a gente percebe e a gente vai entender, principalmente nas horas de amargura, quando a gente eleva o pensamento, faz uma prece, quando a gente mostra que a gente está com absoluto desinteresse, mas que a gente precisa da ajuda da espiritualidade, eles vão nos trazer a resposta que nós precisamos. E aí Emmanuel vai dizer, a gente tem verdadeiro desinteresse por esse estudo, e pela aplicação das leis divinas, então, aí é que a gente deixa para lá mesmo, porque muitas das vezes a nossa preocupação é na posse.
quando a gente adentra ao corpo físico, a gente traz sempre as questões, né, de estarmos conectados com o mundo físico, material, e aí é óbvio que a gente vai se preocupar com o que comer, com o que vestir, como pagar as nossas contas. Isso é um processo natural de aprendizado, mas ele é um processo natural de aprendizado que, tal qual a palavra, né, que ela pode ser maldita ou bendita, também o dinheiro, também a posse pode ser mal usado ou bem usado, depende da utilidade que a gente coloca naquilo. Então, ele fala que a preocupação de ter nos consome uma energia muito grande, uma energia mental muito grande, que a gente poderia estar utilizando para penetrar nos ensinamentos de Jesus e principalmente para colocar esses ensinamentos em prática na nossa existência. Daí, continuando no capítulo 16, no item 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos comentar que, como acontecia a alguns discípulos à época de Cristo, nem sempre nós estamos dispostos a renunciar às nossas aquisições no mundo e seguir Jesus, por causa desse apego aos bens. Quando a gente segue Jesus, a gente vai naturalmente cobrando da gente mesmo ou percebendo que é muito melhor, porque aí é pela razão, de que muitas questões que nós temos conosco, apego material, apego à roupa, apego a móveis, apego às coisas, né, que tem pessoas que são até acumuladoras, e aí gerando até um transtorno mental para essas pessoas, que vai exigir um cuidado aí, não só às vezes medicamentoso, mas também como psicoterapêutico, porque a pessoa vira um acumulador. E aí a gente, ao invés de perceber que esses pedidos, esses apelos feitos para o mundo, vão chegando até nós e nós vamos recebendo e percebendo o que é para a gente reter e o que a gente pode deixar embora. Tanto quanto as palavras que ele disse. Retém aquelas que trazem ensinamento, mas aquelas que vão fazer os discursos vazios, que a gente mande embora, né? Que a gente deixa passar. E aí, nesse item do capítulo 16, nesse item 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, eles vão nos lembrar aqui, Lacordaire, né? O amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar, com as aplicardes todas às coisas materiais. Olha bem, ele deixa claro para nós que o nosso apego a bens, às posses, destrói a nossa capacidade de amar. Quantas pessoas a gente ouve dizer que estão em disputas familiares, disputas de heranças, porque querem saber de dinheiro, às vezes a pessoa mal desencarnou, já estão ali querendo saber quanto sobrou para mim, qual é a herança que me cabe, né? E aí tendo disputas e brigas familiares enormes, às vezes pessoas brigando por questões poucas e até se matando por coisas pequenas. E ele vai dizer, né? Perdendo aí a oportunidade do nosso adiantamento moral e espiritual, porque, gente, quando a gente confia que as coisas devem vir para nós, a gente vai deixar na mão de Deus e aí deixar na mão de Deus de fato. Porque se não vier para nós, é porque não tinha que ser nosso. Nós teríamos que ter devolvido para alguém. Manuel Filomeno de Miranda, André Luiz, através das obras deles, de todas as obras, eles sempre vão deixar esses ensinamentos de o que é para ser nosso, vem na nossa mão. É claro que nós não estamos falando aqui da acomodação. Não adianta a gente cruzar os braços e achar que a vida vem em nosso favor, porque eu confio em Deus. Não.
Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Foram as palavras de Jesus. Então, nós precisamos perceber que o trabalho faz parte da aprendizagem na Terra, que deixar para o outro resolver os nossos problemas e as nossas questões não é bacana, porque se a gente toma posse da nossa própria história, nós faremos a nossa escolha conscientemente de acordo com a capacidade que nós temos. E o Lacordaire vai falar, a gente perde a capacidade de amar porque a gente quer só coisas materiais, esquecendo das espirituais. E uma pessoa que não ama, uma pessoa que não é capaz de ter empatia pelo outro, de ter caridade para com o outro, de se condoer com a situação que o outro está vivendo, de emitir uma prece para que a gente possa interceder pelo outro, é uma pessoa de coração muito frio e muitas das vezes ela é muito mais infeliz do que a gente possa imaginar, porque é preferível a gente sofrer porque está amando e vendo outros irmãos sofrerem do que a gente não sentir nada, né? Não sentir coisa alguma. Então, o cuidado aí, os espíritos falando, com o nosso apego às coisas materiais. E quando vem esse cuidado com o apego material, também com esse corpo que nos pertence. Quantas pessoas aí agora aparecendo, dizendo para a gente, nossa, eu estou com horror da morte, eu estou com medo de morrer, estou com medo, eu estou com verdadeiro pânico, com verdadeiro pavor de morrer. E aí a pessoa não sai daquele discurso e não percebe que ela não olhou de fato para os ensinamentos de Jesus. E quando a gente é um discípulo de Cristo, seguidor e que não voltou para trás, como ele fala aqui, né, tornaram para trás, ele vai dizer que aí nós somos instrumento do Cristo quando a gente usa de uma palavra para mostrar para esse irmão que retornar aos ensinamentos de Jesus nos momentos difíceis é o que nos cabe nessa hora. Daí, a gente pensar que a natureza humana ela se mostra contraditória quando é para o ensinamento verdadeiro de Jesus, quando é para engrandecer e elevar o nosso espírito, nós espíritos, a gente se deixa consumir pela dúvida, a gente se deixa levar pelos conflitos existenciais, e é o que a gente vê aí, né? As pessoas com muito medo, com muito desânimo, com muita depressão e com sensação de vazio existencial, porque a gente não percebe a capacidade espiritual que cada um de nós tem quanto espírito. O que nos aguarda, o que nos espera em outras esferas de aprendizagem é muito maior do que o que a gente pensa aqui na Terra. Mas a gente, nessa escassez moral que a gente tem, nessa falta de desejo de seguir o bem, entrando nesses conflitos existenciais, a gente deixa de fortalecermos-nos moralmente, espiritualmente, e não conseguimos colocar em prática os ensinamentos de Jesus e aquela aprendizagem nossa, quando é para a gente dar o testemunho, para a gente fazer para o outro o que a gente queria que fizessem conosco, para a gente compreender a dor do outro, o momento espiritual que o outro está vivendo, muitas vezes a gente critica também, né? Ou também vem os nossos conflitos existenciais, porque a gente quer que o outro faça aquilo que a gente quer que ele faça, e não percebe que espiritualmente, como individualidade, como uma pessoa, ele pode fazer as escolhas diferentes. O aprendizado vai se dar para todos nós, mas cada um vai ter o seu momento de despertar, cada um vai perceber num momento diferente. E aí, se a gente começar a cobrar muito do outro e cobrar muito da gente, a gente vai se enredar aí nessas malhas dos conflitos existenciais.
quando, na realidade, lembramos lá do início, Jesus traz paz, tranquilidade e ensinamento. Então, se eu posso me manter tranquila, se nós podemos ser aquele que leva a tranquilidade para o outro, seria essa hora aí da gente não ter a dúvida, não deixar se consumir na dúvida. Então, buscar esse conhecimento verdadeiro dos ensinamentos de Jesus. E aí a vontade passa a ser um processo de fuga, né? A gente acaba recuando diante dos desafios da vida, porque a gente não teve um alicerce, uma base boa ali dos ensinamentos de Jesus, a gente não colocou na razão e na prática, e aí a gente traz os processos de fuga que a gente tem visto, né? Muitos companheiros vão para as drogas lícitas ou ilícitas, tendo que tomar remédio para dormir, ou tendo que se drogar para ter a realidade, o contato da realidade com a vida, porque nós estamos desorientados e tememos, né, tudo. Por quê? Nessa nossa desorientação, a gente se deixa levar pelos temores infrutíferos, agindo da forma assinalada aí por João, né? Que a gente torna para trás e deixa aí de ser aquelas pessoas corajosas que querem se manter no conhecimento não só teórico, mas no conhecimento prático através da ação, né? Então, o conhecimento da teoria, mas sem a implicação de colocar em prática e de mudar o nosso comportamento e ter o compromisso que Jesus deixou para os discípulos, que somos também nós, discípulos de Jesus. Esses compromissos, se a gente não for corajoso, se a gente não tiver a força de vontade, a gente sai desse comportamento, desse compromisso com os ensinamentos e a prática desses ensinamentos. Então, voltar, né? Sair dessa atitude de aprendiz praticante é muito mais fácil para nós. Ele chama atenção também, né? Quando ele fala ali que já não andavam com ele, quer dizer, as pessoas não perseveram nessa melhoria espiritual. O nosso envolvimento com Jesus ali, ao invés de transformar em ações efetivas, a gente pega um conhecimento que não é suficiente, porque conhecer não é só suficiente. Então, esses já não andavam com ele, retrata o efeito do nosso entusiasmo passageiro, das nossas decisões apressadas, onde é o oposto da fé raciocinada. Porque quando a gente estuda os ensinamentos de Jesus e a gente coloca isso para dentro e depois a gente exterioriza para as pessoas, a gente está trabalhando a nossa fé raciocinada. E aí, muitos de nós agem com esse entusiasmo. Quantas vezes a gente não viu, né? A gente mesmo entra num projeto todo entusiasmado, todo feliz, isso vai dar resultado, isso vai dar isso, vai dar aquilo, daqui a pouquinho a gente vai esmorecendo, e aí a gente tomou a decisão apressada, a gente não parou para pensar até aonde nos levariam e se a gente queria realmente participar daquele aprendizado, porque os espíritos dizem que nós temos o livre-arbítrio e que ele só é cassado quando realmente a gente está fazendo muita burrada. Mas, enquanto espíritos livres, eles vão deixar que a gente escolha, mas eles vão ficar nos intuindo para que a gente não perca a reencarnação. Eles estarão sempre conosco, trabalhando a intuição. Por isso é importante a gente ter a fé raciocinada. Quando a gente olha as galáxias e galáxias e mais galáxias que a ciência tem trazido para nosso conhecimento, a gente não pode pensar que a Terra é a única que tem vida. Não faz sentido mais. Quando os cientistas dizem que determinados planetas já
já passou pela mesma transformação que a Terra, já estiveram no patamar da Terra, a gente não pode entender como uma coisa isolada. A gente tem que perceber que Deus, acima de tudo, e toda essa imensidão de moradas da casa do nosso Pai, aguardando para que a gente possa aproveitar, porque cada etapa é um aprendizado novo. Então, é importante que a gente faça esse alicerce bem. Então, andar com Jesus nesse sentido é a gente não abandonar o trabalho digno, não abandonar a luta que nos traz a redenção. Então, e também não abandonar o momento oportuno de sermos um porta-voz de Jesus na Terra, trazendo a paz, semeando amor, semeando pensamentos, atitudes, e o cuidado que nós temos que ter também de não adentrarmos por caminhos que nos levem à massa, onde todo mundo odeia determinada coisa ou ama demais determinada coisa, esquecendo que o roteiro seguro, a palavra de vida eterna, como diz Emmanuel, é Jesus. São os ensinamentos de Jesus. Então, o nosso cuidado, porque nós temos visto também muitas famílias se desalinhando, se desequilibrando, se desestruturando, porque não estão sabendo conviver com as diferenças de pensamento que nós temos, porque isso é importante. Se todos nós pensássemos iguais, se todos nós agíssemos iguais, a Terra seria algo que produziria pouco crescimento para nós. É a nossa relação social que faz a gente aprimorar esse andar com Cristo, porque Jesus atendia todas as pessoas. Jesus não deixava uma pessoa que quisesse falar com ele, ele não deixava de dar um acolhimento, não deixava de dar um atendimento. E muitas vezes ele percebia naquele irmão a maldade, a malícia na pergunta, a malícia na colocação, ou às vezes ele sabia que a pessoa era essa decisão entusiasmada, passageira, apressada, e que ele ia ouvir ali naqueles momentos, mas quando Jesus deixasse para ele o ponto de decisão, decide, vem comigo ou vai voltar para trás, essa pessoa já não andaria com ele mais, como diz João, já iria embora. Jesus sabia, porque Jesus conseguia ler na gente, né, toda a informação que ele precisava. Então, por isso é preciso que a gente trabalhe esse aprimoramento, trabalhe essa questão de sermos capazes de andarmos com Jesus e demonstrarmos a nossa fidelidade ao Pai, porque Deus quer de nós fidelidade. E a fidelidade, ele vai aguardar o nosso momento de oferecê-la, mas lembrando que às vezes o nosso momento é agora, que a gente não deve deixar para amanhã o que a gente já tem como conhecimento hoje. Nós conseguiremos, numa só encarnação, fazer então toda essa transformação moral que Jesus nos trouxe? Talvez não, mas é preciso que a gente dê o primeiro passo. É preciso que a nossa palavra seja de seguir com Jesus, como Pedro fala, né? Mas então com quem seguiremos? Porque ele sabia que Jesus era o modelo e guia. Então, seguir Jesus aí, ter fidelidade a Deus, é importante para cada um de nós. E aí, no livro Boa Nova, Irmão X, no capítulo 6, Fidelidade a Deus, ele vai dizer: na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. Onde um pai e um filho não desejam estabelecer como ideal de união a confiança integral e recíproca. Então, veja bem, quando a gente se une a Deus, a nossa fidelidade para com Deus é de confiança, porque Deus confia na nossa capacidade, porque Ele nos criou.
Mas e nós? Confiamos que, como Pai, Ele tudo sabe, Ele tudo pode, Ele tudo vai olhar? Será que nós confiamos que Deus está conosco o tempo inteiro? Nós não podemos, como diz irmão X, nós não podemos duvidar da fidelidade de Deus para conosco. Nós não podemos duvidar da dedicação dos espíritos desde o primeiro dia da nossa existência, porque Deus ali já nos amava, quando Ele nos criou para a nossa jornada espiritual, para a nossa evolução, Ele já nos amava. Então, não dá para não acreditar numa pessoa que nos ama incondicionalmente como Deus, tanto que Ele permite que cada um de nós façamos a nossa trajetória. E Ele sabe que muitas vezes vai ser cobrado de nós um alto imposto por nós mesmos. Né? Vai ser cobrado, vai ser doloroso, vai ser flagelação íntima, vai ser difícil, porque muitas vezes nós somos avarentos, nós somos orgulhosos, nós somos egoístas, mas Ele espera o momento em que nós possamos estar com Ele. Então, é importante a gente olhar que nessa fidelidade a Deus, a gente tem que perceber que se a gente for olhar só para os prazeres do mundo, em algum momento a nossa consciência nos cobrará que a gente jogou fora uma reencarnação, vivendo os prazeres do mundo e não conhecendo Jesus como a gente devia conhecer e não amando a Deus e ao nosso próximo como a nós mesmos, como Ele nos ensinou. E fechando, então, a nossa questão, gostaria de comentar, então, que, portanto, andar com Jesus é uma decisão séria, pessoal, intransferível, e que, se ela é erguida sobre um alicerce, sobre um discernimento, nós aprendemos a conciliar as expectativas da nossa existência no plano físico com as nossas necessidades de melhoria no plano espiritual. Então, olha bem, andar com Jesus é uma decisão séria, pessoal e intransferível. Não adianta a gente culpar o outro das coisas que nos acontecem, porque nós devemos lembrar, e aí volto a dizer, quando a gente vai nas obras de Manuel Filomeno de Miranda, quando a gente vai nas obras ditadas por André Luiz, todo o ensinamento do livro nos mostra que nada ocorre com a pessoa que está sendo contada a história em questão, ou narrado o capítulo a respeito de, nada ocorre sem a permissão de Deus. Até os espíritos, o auxílio dos nossos espíritos, o auxílio do próximo a nós mesmos, vem através da intervenção de espíritos. Por isso é importante a gente perceber que é pessoal e intransferível. Não adianta eu jogar para o outro. Não adianta eu trazer a capacidade de mostrar para o outro o seguinte: você é o culpado de eu estar tão infeliz. Não, a infelicidade é nossa. Nós permitimos que o outro nos abale, nós permitimos que o outro invada o nosso espaço, nós permitimos que o mal venha até nós, porque nós deixamos-nos levar pelas coisas terrenas e esquecemos das coisas espirituais. E dentro dessa conciliação da vida terrena com a melhoria espiritual, com a expectativa de uma vida futura melhor do que a de hoje, a gente começa agora, plantando coisas boas para que coisas boas nos ocorram, já não mais com aquele entusiasmo de aprendizagem, já não mais com aquele sentido de que eu vou dar para receber, mas é porque, na realidade, já vai ser algo natural, pensado, elaborado através dos ensinamentos de Jesus. Então, nós seremos capazes de responder como Pedro, mas se não te seguirmos, Jesus, para quem iremos? Que Jesus, então, nosso mestre, modelo e guia maior, a espiritualidade amiga que nos acompanha, que nos acolhe,
possa ser para nós, neste momento, todo o bem que nós desejamos para o próximo, que possa ser de aprendizado para cada um de nós, um aprendizado que a gente pode também levar para os nossos irmãos. Fiquem com Deus e que os nossos lares sejam protegidos por Ele, que nós deixemos entrar Jesus em nosso lar e que Ele possa ficar conosco. Não mais aquela sensação de pernoitar, mas de ficar dia e noite, primavera, verão, outono e inverno. Que Ele seja companheiro constante no nosso pensamento e na nossa ação. Que assim seja.